Bronca na SAF do Santa Cruz, é sobre isso que a gente vai falar agora com você, torcedor tricolor. O desembargador e presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz, o Dr. Bartolomeu Bueno, falou que não é a favor da questão de envolver o estádio passando definitivamente assim para a SAF, e sim que é favorável a uma cessão de cerca de 35 anos, podendo ser prorrogado por mais 35 anos. E o que é que isso pode acontecer? Eu vou comentar tudo isso a partir de agora. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe o like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E a gente vai soltar essa entrevista aqui para que você possa acompanhar tudo sobre essa situação envolvendo a SAF do Santa Cruz. Pois bem, torcedor, agora há pouco, o desembargador Bartolomeu Bueno estava participando do programa do Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco, no Momento Esportivo, onde falou que está tendo entrave nessa questão de passar em definitivo o estádio José do Rego Maciel para a SAF. E defende que seria mais interessante fazer uma cessão de uso do estádio para os investidores da SAF. Isso aí, torcedor, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de até dar errado, né? Porque, um exemplo, os investidores querem o Arruda de todo jeito, não abre mão disso. E se tem essa compostura e o Santa Cruz também não decide abrir mão do seu patrimônio de forma definitiva, pode acontecer, inclusive, de não existir mais a proposta, os investidores pegar, desistir da proposta e aí vida que segue. A gente torce para que isso não aconteça, para que o torcedor possa ter cada vez mais um sonho possível de ver essa SAF realizada e assim o clube se tornar profissional. Porém, defendeu os outros pareceres. O desembargador disse que concorda com muitas coisas que tem na SAF, né? Mas esse é o ponto-chave, torcedor, do estádio do Arruda. Algumas pessoas da imprensa foram colocados aí na pauta, né? E foram contrários, esse pessoal mais antigo. E assim, no meu ponto de vista, é um embate interessante e, inclusive, saber a opinião do torcedor. Quero saber sua opinião. Você é favorável que o Santa Cruz dê o patrimônio da parte do estádio do Arruda para que os investidores tomem conta em definitivo? Ou você é favorável que o Santa Cruz faça da seguinte forma: uma cessão de uso para que os investidores utilizem o estádio e tenha esse prazo aí de 35 anos, podendo ser prorrogado com mais 35 anos. No meu ponto de vista, torcedor, é que eu acho que o investidor não vai abrir mão dessa garantia. E eu acho que é muito importante, porque nos dias atuais, o Santa Cruz vive na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro desse ano. Ano passado ficou a chegar a 6ª divisão. E se os investidores dessa SAF por exemplo, não der certo esse investimento, o clube, depois de já estar tudo contrato assinado, pode voltar a administrar o próprio patrimônio do Santa Cruz. Isso está na cláusula. Então, eu não sei para que isso tudo da parte do desembargador. Eu entendo que talvez ele tenha um certo receio, um certo medo, mas eu acho que isso aí, a essa altura do campeonato, poderá ser dificuldade para ter essa junção entre o pessoal que investe na SAF com o pessoal que está no Conselho Fiscal do clube. Sou favorável a que tenha essa SAF, sou favorável que passe logo o estádio do Arruda para que os investidores tomem conta, porque assim, gente, vamos ver um Santa Cruz possivelmente com a gestão séria, profissional e muito mais, podemos dizer assim, muito mais com perspectivas de futuro, de sonhar com títulos, sonhar com acessos, de sonhar com conquistas, enfim, além de investir forte na base. Eu vou deixar agora a entrevista do desembargador Bartolomeu Bueno na SAF do Santa Cruz. A gente sabe que o Santa Cruz é essa guerra de poderes, né? Tem muitas pessoas ali de várias gestões e alguns, às vezes, dificultam essa situação. Mas espero que nada de mal venha acontecer e que essa SAF possa sair do papel. Quero sua opinião, torcedor. Acompanhe aí. A entrevista está um pouco longa, mas é necessário que você acompanhe tudo aqui no nosso canal.
Fica na paz, fica com Deus, acompanha a entrevista do desembargador. Doutor Bartolomeu Bueno fala sobre os motivos do adiamento do parecer da SAF e a possibilidade em fazer apenas uma sessão do estádio José do Rego Maciel com os investidores. Bom dia, doutor Bartolomeu. Bom dia, Jorge Soares, bom dia aos ouvintes do seu programa. Nós tivemos algumas dificuldades, Jorge, de reunir o nosso pessoal, porque ainda tem algumas divergências e a gente está tentando afinar essas discussões. Notadamente, a principal divergência é com relação à transmissão definitiva do estado do Arruda para a SAF, que será a sucessora do nosso Santa Cruz Futebol Clube. Embora vai continuar usando a marca Santa Cruz Futebol Clube, as cores do Santa Cruz, a bandeira do Santa Cruz, o hino do Santa Cruz, tudo permanecerá o mesmo. E eu sou extremamente favorável a essa SAF. E digo mais, não só favorável à SAF, mas com esse grupo de investidores que fez a proposta vinculante para o nosso clube e a nossa direção. E por quê? Porque entendo que eles têm expertise, eles têm experiência, eles têm prática, eles têm sucesso nessa área. Tem capital, tem garantia de lastro financeiro para o capital que eles estão se comprometendo a aplicar. Mas tem essas dificuldades, a gente está tentando solucionar. Uma delas é até de natureza legal, porque, de fato, a lei da doação dos terrenos, onde foi construído o estádio do Santa Cruz, ela tem caráter intuito persona, ou seja, esses terrenos foram doados ao Santa Cruz Futebol Clube. De modo que, de regra, ele não pode alienar, não pode vender, porque a doação seria caducada, perderia sua eficácia, ficaria caduca e retornaria os terrenos à Prefeitura do Recife. Um outro aspecto é que ela tem também, além do caráter intuito persona, ela tem o caráter de finalidade específica, ou seja, só pode ser usada para a prática desportiva, especialmente o futebol. Então, essas dificuldades a gente está tentando superar, transformando, ou pedindo pelo menos, que seja feita uma alteração no contrato para, ao invés de transmitir a propriedade do Santa Cruz para a sucessora do Santa Cruz, que será a Coral Participações S.A., então não haveria uma venda propriamente dita, esse é o meu entendimento, mas apenas uma transmissão da propriedade para uma sociedade anônima que está substituindo a Associação Santa Cruz, que não tinha fins econômicos nem lucrativa, enquanto que a SA ela tem finalidade econômica e lucrativa. Portanto, ela tem acionistas e esses acionistas querem obter lucro. Isso é razoável. Ninguém pode imaginar que um empreendedor, que um empresário, que um capitalista venha para o Santa Cruz fazer filantropia, por caridade, para salvar o Santa Cruz. Não, ele vem para salvar o Santa Cruz, mas querendo obter lucro. E a gente tem que entender que é assim que acontece em todo o Brasil com as SAFs que já estão sendo criadas e sendo transformadas alguns clubes em SA. Então essa é a dificuldade maior, E uma outra coisa que eu queria deixar também ainda claro, é que, na verdade, no contrato consta, assim que for modificada a lei, será transmitida definitivamente para o Santa Cruz. Ora, a lei não depende do Santa Cruz, a lei depende do prefeito, depende da Câmara de Vereadores. A iniciativa me parece que é do prefeito e a Câmara de Vereadores é que pode alterar a lei. Então, a gente não pode, ninguém pode, nem pessoa física nem jurídica, contratar se obrigando por fato de terceiro. E esse poder de transformar a lei não é nosso. De modo que eu vou defender que, ao invés disso, a gente faça uma concessão de uso por um tempo bem razoável, prorrogar por outro tempo também razoável. Atualmente, eles me parece que estão pedindo 50 anos para utilizar a marca Santa Cruz, prorrogar por mais 50. Eu vou propor, não sei se será aceito, que seja 35 anos por mais 35, sendo renovado por mais 35.
essas são as dificuldades que eu acredito que a gente supera. Logo, e a gente pode realizar essa SAF. Até porque eu entendo, e para encerrar, eu entendo que a única salvação para o Santa Cruz hoje é a SAF. E creio eu, a melhor proposta até agora apresentada é desse grupo de investidores. Senão a gente vai perder o estádio, porque ele está caindo. A gente vai perder o estádio porque ele tem horas, inclusive estava para ir a leilão. Só não foi porque a gente ingressou com a recuperação judicial. E apesar de ter sido o primeiro clube a entrar com a recuperação judicial aqui em Pernambuco, e talvez no Nordeste, né, nós ainda não conseguimos homologar o nosso plano de recuperação, porque os credores não acreditam que o Santa Cruz possa pagar. E só com a construção dessa SAF é que eu tenho a convicção de que os credores realizarão a sua assembleia e aprovarão o plano de recuperação. Então, essa é a minha ideia e eu vou defender, sim. Agora vou convocar para a próxima terça-feira, às 19 horas, sem falta, a reunião da comissão fiscal para se pronunciar. E cada membro vota da maneira que bem entender. Eu vou votar favorável à SAF, porque eu entendo que é a única salvação do Santa Cruz. Se a gente realizar essa SAF, a gente vai garantir, pelo menos, a existência do Santa Cruz por mais 70 anos, pelo menos. O ajuste, doutor Bartolomeu, seria apenas para uma sessão do estádio, não em definitivo, não é isso? Exato, uma sessão de uso, até porque, como eu disse, para fazer realmente a transmissão da propriedade é preciso que altere a lei. E a gente não pode assumir esse compromisso de alterar a lei, porque não depende da gente, depende do prefeito e depende da Câmara de Vereadores. Então não me parece que a gente possa assinar um contrato onde a gente se obriga por um fato de terceiro, né? O próprio Código Civil proíbe isso. De modo que eu vou fazer essas ponderações, mas quero reafirmar, vou defender a constituição da SAF com esse grupo de investidores que eu acho que é o melhor para o Santa Cruz. Não sei por que um ou outro fica com essa preocupação agora com o estado do Santa Cruz, né? Primeiro porque nós não estamos vendendo a qualquer pessoa, não estamos alienando a qualquer pessoa, nós estamos fazendo a transmissão da propriedade para o sucessor do Santa Cruz, aquele que vai, a sociedade anônima que vai continuar trabalhando o Santa Cruz, o nome do Santa Cruz, as cores do Santa Cruz, o escudo, a bandeira, o hino e principalmente fazendo com que ele retorne no cenário futebolístico de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, como o time grande que sempre foi. É isso que a gente precisa se preocupar. Quem quer a salvação do Santa Cruz tem que ser favorável à SAF. Quem não quer, me parece, eu não vou citar nome de ninguém aqui, que tem interesse pessoal, político, nessa história. Porque eu nunca vi tanta preocupação com o patrimônio do Santa Cruz. Nós perdemos a nossa sede aí na frente do Santa Cruz, né, o nosso castelinho, onde tinha ali 2 casas e foi arrematado, o preço viu por R$70 mil com a conivência de presidentes do Santa Cruz, de diretores do Santa Cruz. Nós estamos perdendo o CT lá de 2 Unidos, um terço já foi desapropriado. Eu tinha encontrado a escritura particular em nome do Santa Cruz, entreguei aos diretores do Santa Cruz e essa escritura desapareceu. Essa desapropriação que a gente poderia receber um bom dinheiro, só recebeu uma parte, porque os herdeiros do espólio Rego Barros, que tinha vendido o terreno, né, recebeu a maior parte por culpa de direção do Santa Cruz, né. Nós compramos, eu participei da compra, fui eu que avalizei perante a Federação Pernambucana de Futebol a primeira prestação de R$250 mil do CT, em uma das cobras que fica lá na estrada da Mumbeca, e terminaram botando no nome de uma associação aí que agora está dificultando a entrega do CT para a SAF funcionar, né? E outras coisas que a gente vem perdendo ao longo do tempo, deixaram o estádio cair. O estádio vai ser interditado qualquer dia desse, porque está caindo tudo, né? Para recuperar ele precisa em torno de R$100 milhões em 3 anos, que a SAF se própria.
e o Santa Cruz não tem dinheiro. Então, não sei por que são contra isso. Uma coisa que está fechando, está caindo. É um estádio que tem 70 anos, né? 53 anos só da grande reforma, 72 pessoas daquela parte de cima. Mas, na verdade, ele tem uma construção de 70 anos. 70 e mais 53 a partir da reforma. E feita com técnicas, com normas técnicas daquela época. Hoje ele não atende mais às normas técnicas modernas. O estádio precisa ser recuperado e requalificado. Ou derrubado e ser feito outro. E a gente não tem dinheiro para isso. Só a SAF, Jorge e seus ouvintes, salvará o Santa Cruz. Senão o Santa Cruz vai ser extinto. Além do mais, e só para arrematar, se a gente não fizer essa SAF, não será homologada o plano de recuperação e o juiz poderá decretar a falência do Santa Cruz. Aí é o fim de tudo. Eu espero que cada um pense nisso com muito carinho. Quem tiver verdadeiro amor pelo Santa Cruz tem que ser favorável à SAF e com esse grupo de investidores que fez essa proposta muito boa. Pode precisar de alguns ajustes, pode. Vamos tentar negociar isso, vamos. E nós temos a obrigação de dar o nosso parecer, contra ou a favor. Mas terça-feira sairá esse parecer de alguma forma. E eu vou defender a SAF e os outros dois membros votem do jeito que bem entender. Mas eu, pessoalmente, vou defender a SAF na Comissão Fiscal, vou defender a SAF no Conselho Deliberativo e vou defender a SAF durante a Assembleia Geral de Sócios, que é o órgão maior e máximo e que, afinal, é quem vai decidir se terá SAF ou não terá SAF. Sendo aprovada a cessão de uso, a SAF é quem vai cuidar da recuperação do estádio. Exatamente. Eles querem uma garantia de investimento. Eles não vão comprar só o nome Santa Cruz e vão jogar onde? Vão treinar onde? Sem CT e sem estádio. E toda aquela parte da frente ali, Jorge, ainda fica com o Santa Cruz Futebol Clube. Ali onde tem a piscina, onde tem as lojas, onde tem tudo aquilo, poderá ser explorado pelo Santa Cruz para outras manutenções. Mas o futebol masculino e feminino, que aí é exigência legal, né? Toda associação de futebol tem que ter o futebol feminino agora obrigatoriamente por lei, não é? E alguns esportes amadores, principalmente o futsal. O Santa Cruz é o único clube brasileiro que já nasceu só para o futebol mesmo, né? É o Santa Cruz Futebol Clube, e os outros eram náutico, como é o daqui, o esporte que inicialmente também era náutico, depois é que botou o futebol exatamente por essa razão, saiu do náutico um grupo e fundou o esporte, né? Porque eles queriam levar o futebol para o náutico e na época a direção do náutico não queria. Enfim, o Santa Cruz é dirigido ao futebol. E a gente só sabe o Santa Cruz, o futebol do Santa Cruz, o nome do Santa Cruz, que tem 112 anos de existência, vai completar 112 anos de existência. E para a gente garantir aquele que disse um dos seus fundadores, o José Carvalho, o Joaquim Carvalho, não lembro bem o nome, né, que quando quiseram fechar o Santa Cruz a primeira vez, ele com 16 ou 17 anos, era um dos 11 fundadores do Santa Cruz, bateu na mesa e disse que o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. E é isso que eu quero defender, que o Santa Cruz viva eternamente. Pelo menos, se a gente fizer essa sorte, a gente está garantindo pelo menos mais 70 anos de existência ou 100 anos de existência do Santa Cruz.